Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que nós trabalhamos em forma de apostila, né? Foi enviado para vocês. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre esses exercícios e destacar alguns aspectos relacionados às questões. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as questões, espero que tenham se saído bem na resolução desses exercícios aí. Vamos lá então. O primeiro exercício, ele fala sobre um tipo de mapa. Ele coloca então o que esse mapa ele representa, o que ele faz, quais são os tipos de aspectos que ele aborda. E ele pergunta para você a que tipo de mapa se refere então esse fragmento. Então, pela leitura do texto, você percebe que é um tipo de mapa que ele não é histórico, nem político, nem demográfico, que seria um mapa de população, e muito menos um mapa físico. Então, pela descrição do texto, você nota que seria um mapa econômico. Então, a primeira, letra D. A segunda, ela fala sobre os mapas temáticos. E ele pede aí algumas informações, com exceção de uma informação. E observem que a letra C fala sobre o mapa das capitanias hereditárias do Brasil e sobre o Tratado de Tordesilhas. E se nós formos lembrar, esses mapas eles se referiam à divisão política que o Brasil tinha na época da colônia. Se era uma divisão política, significa então dizer que ele era um mapa político. Seria o único mapa que se tinha na época para se definir ali as divisões que o Brasil possuía. E aí a letra C fala que esse tipo de mapa seria econômico, na verdade, não tem como ser econômico, eram mapas políticos, certo? Então seria a exceção, a segunda seria a letra C. A terceira questão fala sobre o espaço geográfico nos mapas. E aí você vai observar então as afirmações que são feitas aí. A primeira afirmação diz que os mapas são instrumentos de comunicação que servem para representar graficamente, e não é graficamente, não seria de forma gráfica, sim de forma artística, de uma forma ali espacial, não de uma forma gráfica. Gráfica seria você fazer um gráfico ali, como se fosse lá na matemática, e o mapa não é isso. Na segunda afirmativa, mostra que o objetivo dos mapas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre. Ele coloca aí um cartograma. O cartograma é um tipo de mapa específico para definir, como por exemplo o mapa do Google que a gente utiliza no nosso telefone. Então realmente essa afirmativa ela é correta. E a terceira afirmação fala que os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática. Até aí tudo certo, tudo ok. Agora ele fala que um mapa pode ter como tema fronteiras e limites, distribuição da população, relevo e outros. E isso aí é falso. Essa parte ela é falsa por quê? Porque cada tipo de situação existe um tipo de mapa. Por exemplo, eu posso representar fronteiras e limites no mapa político. Eu posso representar o relevo no mapa físico. Nós trabalhamos isso em sala. Então eu não tenho por que dizer que todos esses tipos de representação seriam temáticas, porque existem categorias específicas de mapa para esse tipo de situação. Portanto, essa terceira afirmativa ela é falsa. Sendo assim, ficou a letra C. A quarta questão ela fala sobre uma situação que ocorreu na Inglaterra, onde o líder mandou rasgar o mapa porque a Inglaterra tinha perdido ali a batalha. Observem que na letra D você tem aqui duas falsas e duas verdadeiras. E eu vou me concentrar apenas nas verdadeiras. Observe que a segunda afirmação fala que os mapas eles são ferramentas de apoio e planejamento a atividades que necessitam de informações. E isso é uma verdade. E a terceira afirmativa diz que a leitura e a interpretação de mapas exige a construção de legendas. E nós falamos sobre isso. Vocês lembram que eu falei para vocês que em alguns casos a legenda ela é indispensável
para que o mapa ele possa ser bem compreendido. Então a segunda e a terceira estão corretas, a primeira e a quarta estão falsas. Portanto, letra B. Na quinta questão, é bem interessante essa questão porque ela é muito sutil. Se você for observar a primeira afirmativa, os pontos sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude, isso é verdade. Nós sabemos que o paralelo, independente da posição que ele esteja, ele tem a mesma latitude. Lembrando que a latitude ela vai subindo ou descendo conforme os paralelos. Agora note a segunda afirmativa, ele diz que a latitude varia de 0 a mais 90 para o norte ou a mais 90 para o sul. E aí nós temos que lembrar que isso não é verdade. Para cima a latitude é positiva, para baixo ela é negativa. Então seria, no caso, uma latitude negativa para o sul. Da linha do Equador para baixo, a latitude ela é negativa. Portanto, a segunda está errada. E a terceira diz que a latitude vai de um meridiano. E ela não vai de um meridiano, e sim de um paralelo. Quem vai dos meridianos são as longitudes. Portanto, apenas a primeira está correta. Vamos à sexta questão, que é bem interessante também, porque ele fala que um avião decolou no fuso horário de 60 oeste, às 10 horas, do dia 21 de abril. E ele tinha como fuso horário de destino o fuso horário 30 leste. Então, essa questão é bem simples. Se você for fazer o cálculo das horas, você vai perceber que ele chega às 21 horas. Por que 21 horas? Porque 10 horas é o horário de partida. Então, você começa a contar a partir das 11 horas da manhã. Se você contar de 11 da manhã para frente, você vai ter 8 da noite. 8 da noite foi a última hora de voo dele. Portanto, quando ele chega no seu destino, ele chega às 21 horas. Contabilizando assim, então, as 10 horas de viagem. Ok? Então, esse gráfico que ele dá aí é só para complementar, mas o que você tinha que saber é observar aí o horário, né, que demorou o voo, ou seja, 10 horas de tempo. Correto? Uma outra forma de você resolver essa questão seria então você analisar que a partir das 11 horas da manhã você teria então a primeira hora de voo. Se você conta 10 horas à frente, você vai dar às 9 da noite. Sétima questão também bem interessante, falando sobre o tipo de escala gráfica que corresponderia a uma escala numérica de 1 para 10 milhões. É fácil decidir essa questão também, porque você vai observar que a única sequência numérica que é redonda, que bate aí com os 10 milhões, seria a última, a letra E. Então, essa seria a forma gráfica de você representar a escala numérica de 1 para 10 milhões. Correto? Então, nessa questão, a alternativa é. Oitava questão fala sobre o mapa, que é a representação, né, de um plano e tudo mais. Ele fala sobre escalas pequenas, né, que seria aí uma forma, né, de se delimitar elementos físicos, políticos, administrativos, temáticos e por aí vai. Então ele fala aí sobre o detalhamento de imagens. Essa é a questão aí que a oitava envolve, né? Detalhamento de imagens. E aí nós falamos um pouquinho sobre o detalhamento de imagens durante as nossas aulas. E aí eu dizia para vocês que melhor nível de detalhamento tem que ter uma escala pequena. E aí se você for observar, aí as escalas que estão sendo definidas, você tem a escala da letra B, que trabalha com metros. Quando você trabalha com metros, você trabalha com o melhor nível de detalhamento, porque você está usando o metro, que é uma unidade básica. Por meio do metro, você consegue perceber ali as unidades. E aí você percebe que a questão pede um melhor nível de detalhamento. Quanto melhor é o detalhamento, significa dizer que eu diminuo a minha escala. E a escala que existe em metros aí nessa questão, a menor delas é a de 1 para 100 mil. Portanto, ela te traria um melhor nível de detalhamento
devido ao fato de que ela é em metros. Em centímetros não traz detalhamentos, em quilômetros seria uma escala mais abrangente, mais larga, portanto com menos detalhes. Essa então seria a melhor escala, 1 para 100 mil. A nona questão fala sobre o que representam as coordenadas geográficas, para que elas servem, em outras palavras. Se você for observar, a letra B diz que elas permitem a localização em qualquer ponto do planeta. É uma das finalidades, né? Se não a finalidade principal das coordenadas geográficas é obter a localização. Na 10ª questão, ele fala sobre duas pessoas que falam pelo telefone, e ele diz que a pessoa que fala em um local está num horário de 9 horas, na cidade A, e a pessoa que atende está na cidade B, 5 horas. Ou seja, ela está atrasada em relação à primeira 5 horas. 4 horas, melhor dizendo. Às 9 horas, uma pessoa liga e a outra atende às 5 da manhã. Isso configura bem uma situação onde uma pessoa está em um horário adiantado em relação à outra. Por isso que ele coloca aí cidade A e cidade B. Observe que as afirmativas dizem então que A e B não podem estar situadas no mesmo continente. Seria uma mentira, porque isso é possível. Um país como o Brasil, por exemplo, possui 4 fusos horários. Então observe que as verdadeiras aí são a segunda e a última. A e B podem ser cidades em um mesmo país? Podem. Se fosse no Brasil, por exemplo, isso seria plenamente possível por causa do tamanho do país. E a última, B fica a oeste de A. Isso é uma verdade porque lembre-se que a oeste as horas sempre são atrasadas. Portanto, se a pessoa da cidade A liga às 9 da manhã e a pessoa da cidade B atende às 5 da manhã, significa dizer que ela está atrasada em relação à cidade A. Se ela está atrasada, significa que ela está a oeste, onde as horas sempre diminuem. A 11ª fala sobre afirmativas verdadeiras e falsas. Observe a primeira afirmativa, que diz que o sistema de fusos horários funciona no sentido de que o mundo foi dividido em 24 fusos, cada um equivalendo a 15 graus de longitude. Isso é uma verdade. Vejam que a quarta nos informa que o Brasil possui 4 fusos horários. Também é verdade, falamos sobre isso durante as nossas aulas. E a quinta fala que a linha de data que nós falamos sobre ela em relação a ganhar um dia ou perder um dia. Então, quando você passa de oeste para leste, você perde um dia no calendário. Isso também está correto. Então seria a letra D, 1, 4 e 5. E para finalizar, nós temos então esse mapa aqui da América do Sul, com alguns pontos de latitude. E aí você vai observar lá na letra C, que ele fala que D e E estão em latitudes baixas. E você vai lembrar que nós falamos que as latitudes se dividem em altas, médias e baixas. No caso do Equador, que seria o paralelo principal, seriam altas latitudes. Quem está próximo, logo abaixo da linha do Equador, está em médias latitudes. E quem está aí de 30 para baixo seria baixas latitudes, já caindo lá para o Polo Sul. Portanto, essa afirmativa ela é verdadeira. Se você for analisar as outras aí, você vai perceber que elas não estão fazendo sentido. Apenas a letra C tem essa coerência. Ok, gente? Então, são alguns comentários básicos sobre as questões. Espero que vocês possam ter se saído bem resolvendo esses exercícios aí. Ok? Obrigado pela atenção. Abraços a todos. Nos vemos na próxima aula.